Porque existe uma coisa muito importante quando a gente tem uma nova família, que é lembrar que essa família, antes de ter crianças e se configurar enquanto família, ela foi um casal. E que esse casal se encantou um pelo outro, pelas coisas que eles eram capazes de fazer junto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Kids on the Road. Nesta semana, estrearemos o nosso quadro Escape Week. No Escape Week, que irá ao ar toda a última semana do mês, a nossa pesquisa trará viagens especialmente para o casal. E nessa semana do primeiro Escape Week, iremos fazer uma coisa diferente. Serão 2 episódios. Nesse, que é o primeiro episódio, trouxemos a psicóloga Renata Goraieb, que vai explicar a importância desse momento do casal para toda a família. Então, solta a vinheta! Kids on the Road! Oi pessoal, eu sou a Gra, tô aqui com a Ale Oi, gente! e com o Denis. Fala aí, pessoal. Fiquem ligados que essa entrevista vai trazer muitas informações para vocês tirarem do papel aquela tão sonhada viagem a 2. Pessoal, hoje a gente está com a doutora Renata Goraieb aqui e ela vai falar um pouquinho pra gente da importância desse momento de casal que é o Escape Week. Tudo bem, doutora Renata? Oi, boa tarde, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Muito interessante essa proposta de vocês de fazer esse trabalho com os pais, porque existe uma coisa muito importante quando a gente tem uma nova família, que é lembrar que essa família, antes de ter crianças e se configurar enquanto família, ela foi um casal. E que esse casal se encantou um pelo outro, pelas coisas que eles eram capazes de fazer junto, pelas habilidades que eles tinham, pelos interesses, as afinidades. E isso é muito importante que não deixe de existir quando a gente aumenta a família e tem crianças, 1, 2, 3, que for o caso de cada um, né? Lógico que a gente tem que pensar nos cuidados de como fazer estes momentos. A gente vai conversar aqui hoje bastante, acho que vai ficar claro, mas que a gente lembre que assim como é extremamente importante que desde que as crianças são bem pequenas, a gente tenha um dia da semana que seja o dia do casal, para sair para jantar, para ter conversas de adulto, para ir no cinema, é importante que também continuem existindo viagens que sejam só do casal. Legal. Doutora Renata, a gente falou, né, dessa noite, desse dia e depois das viagens. Em que momento você acha que pode entrar uma viagem? Quando a criança tem uma idade específica? Então, Alessandra, a gente costuma orientar no consultório para os pais que a partir do momento em que a criança não mama mais ao seio, né, normalmente perto dos 6 meses, que o casal comece a ter um período de casal. Então saia para os que eu coloquei aí, um cinema, um jantar, mas esse período não se prorrogue muito mais do que 4 horas, para que a criança não fique mais do que 1 ou 2 mamadas sem a presença dos adultos que ela conhece. Esse período não é muito diferente do período que os pais passam fora de casa trabalhando. Então, para a criança isso é normal. Deve ser feito aumentando gradativamente. Então vamos pensar assim, a partir dos 4, 6 meses, quando a criança consegue já mamar, que não seja no seio materno. Tem uma mamadeira, alguém que possa dar essa mamadeira para ela. Os pais começam a ter um momento deles. Quando a criança atinge por volta de entre 6 meses e 1 ano, já é possível passar uma noite. Então você vai viajar hoje para voltar amanhã. Lembrando que as crianças não deveriam estar nestes momentos na figura de pessoas que elas desconhecem. Sim, sempre na figura de pessoas de muita afinidade, de muita afetividade, para que ela se sinta segura. Então, assim, não existe uma matemática para isso, porque cada criança é uma criança. A gente pode pensar que mais ou menos a gente tem um dia a cada ano de idade. Então, quando a criança tem 1 ano, dá para passar um dia fora.
com 2. Um fim de 2. semana. Com 2 já dá para passar um fim de semana, Sim. né? Quando a criança tem 4 anos, já dá para fazer uma viagenzinha pequena. 4 dias, mais ou menos. Mais ou menos. Lógico que você tem um pacote que é 5 dias, Dá pra Né? fazer. não é um problema. Dá pra ajustar, né? Só não é para ser sempre muito mais dias do que a criança aguenta. De quanto em quanto tempo a gente pode fazer isso? Uma vez a cada 3, 4 meses não há problema nenhum. Que o casal saia e tenha um momento deles. Agora, doutora, a questão de onde ficar. Ficar na casa ir para uma casa estranha, ou ficar na própria casa, trazer alguém, o pai, a mãe, alguma coisa assim. Os avós, né? Os avós, o pai e a mãe dos pais, né? Pode ser avós, pode ser a própria babá, pode ser uma tia, madrinha, qualquer pessoa que a criança tenha afinidade. Enquanto ela é muito pequena, é mais fácil para ela que a rotina seja no universo dela. Então ela dorme no berço que ela está acostumada, ela toma banho na banheira que ela está acostumada. Ela mama no quarto ou na sala que ela conhece o ambiente. Conforme ela vai crescendo, isso vai deixando de ser necessário. Porque ela também se acostuma com a casa dos avós, com a casa da madrinha, com a casa dos tios. Então, a gente não orienta ir para um lugar desconhecido. Mas, se ela está num lugar que ela conhece, é possível. A gente não orienta a viajar demais antes dos 2 anos de idade, a menos que seja assim, eu preciso de um dia em São Paulo e voltar, né? Depois desse período que você pode ficar um fim de semana, às vezes é muito desconfortável para os avós terem que se mudar para sua casa. E o desconforto para a criança não é tão grande. A partir dos 2 anos de idade, que dá para deixar por um fim de semana, lógico que vamos brincar assim. Com 2 anos você sai no sábado de manhã e volta no domingo à noite. Com 3 anos já dá para sair na sexta e voltar no domingo. Você vai fazendo ajustes. A criança pode ir para a casa dos avós, não tem problema nenhum nisso. Desde que a gente converse com essa criança, explique o que vai acontecer. Diga para ela que o papai e a mamãe vão viajar, mas que o papai e a mamãe vão ficar, explica 2 noites e vão voltar. Tudo que a gente vai orientando para a criança, ela é capaz de entender muito mais do que a gente imagina. Então, essa era uma dúvida. É importante, então, deixar claro para a criança o que vai acontecer. Sim. Mesmo que seja uma criança aí de 2 anos, Sim. é importante que ela saiba. Eu trabalho com crianças de recém-nascido a adultos, né? Eu trabalho com família, Famílias, né? atendo até idosos. E com muita frequência é discutido aqui, mas o que a gente explica para uma criança? Desde quando a gente explica? Desde sempre. Um bebezinho de 1 mês, você vai fazer alguma coisa com ele e você explica. Ele entende o português? Pouco provável. Duvido que entenda. Mas ele entende o seu tom de voz, o jeito que você está falando. Ele começa a aprender que você vai explicar as coisas para ele. Então ele se sente seguro quando existe uma explicação. Então, vamos viajar? Vamos explicar para as crianças também que nós vamos viajar. Mas vamos imaginar uma criança de 6 anos. Mas vocês vão passear e a gente não vai? Sim. Papai e a mamãe vão passear porque é o fim de semana dos adultos. Vocês vão ficar fazendo muitas coisas gostosas com o vovô, com a vovó, com a titia. Então, tem que mostrar para a criança que ela ficar não é uma punição. São momentos distintos de faixas etárias distintas. Do mesmo jeito que às vezes vocês vão fazer um programa que é infantil e não tem prazer nenhum para os adultos, mentira, né? Que a gente diverte quase mais a gente adora. Mas eles têm que entender que vai ter momentos que são momentos dos adultos. Então, não cabe para a criança, por exemplo, ir num show em São Paulo. Não cabe para a criança passar 1 ou 2 fins de semana na Argentina, fazendo coisas que não são de criança. Nós vamos na Argentina com as crianças fazer coisas de criança.
São programas distintos. Diferentes. Eu até vou aproveitar, assim, pra fazer um relato meu mesmo, assim, a última vez que eu viajei só com o Du, foi tudo muito explicado, né, eles já eram um pouquinho maiores e entenderam, a Laura devia estar com 7, e o Pedro um pouco menor, com 3, mas eles entenderam e ficaram com os avós. E como lá em casa tem 2 avós aqui, a gente tem que dividir, né, é uma briga desde sempre, porque todo mundo quer aproveitar um pouquinho. E na metade da viagem, quando minha mãe foi deixar as crianças com a minha sogra, ela me ligou chorando, que ai, tô deixando aqui, que dó, vou ficar com saudade, porque a gente curtiu até. E quando eu voltei, a minha sogra fez a mesma coisa, mandou uma mensagem super bonita, agradecendo os momentos que tinham passado com eles. E eles também nos relataram isso, de como tinha sido boa aquela semana que eles passaram com os avós, como foi divertida, como eles aproveitaram os avós, como fizeram programas diferentes. E aí eu senti naquele momento que todo mundo ganhou com aquele momento que era assim, aquela coisa que era só pro casal aproveitar. Na verdade, os avós curtiram muito, as crianças curtiram muito e a gente ida. Então, às vezes a gente fica tão inseguro, né, pra viver o momento, e a hora que você vive, você vê o quão aquilo foi benéfico pra todo mundo. Pode ser muito benéfico para todo mundo. Uma coisa importante de quem for planejar uma viagem é combinar com os parceiros que vão cuidar da criança o melhor momento para eles, para que seja prazeroso, saudável e divertido, e não uma obrigação ficar com o sobrinho ou com o neto. Então, a partir do momento em que está planejado que daqui 15 dias, 1 mês, 2 meses, papai e a mamãe vão viajar um fim de semana, com crianças mais velhas vão viajar uma semana, com crianças mais velhas ainda vão viajar 15 dias, o vô e a avó, o tio e a tia, começam a organizar com essa criança muito de antemão. O que nós vamos fazer? Nós vamos passear? Nós vamos no parquinho? Nós vamos no cinema? Então, cria um momento lúdico para os cuidadores, para as crianças, e um momento de tranquilidade para os pais que viajam. Com certeza. Mas isso precisa ser muito bem combinado, muito tranquilo para todos os lados. Doutora Renata, eu queria perguntar agora em relação ao momento que os pais estiverem na viagem. É aconselhável a gente aparecer, fazer um FaceTime com a criança ou não? Depende muito da criança. A criança vai pedir o que ela quiser. Tá. Vão ter crianças que vão querer falar com vocês, ver vocês. Vão ter crianças que não vão querer. Respeite o que a criança quiser. Vai ter os avós vão dizer: mamãe quer falar com você, vamos ligar para ela? Não ligue. Sim, ligue. Aí, quando as crianças não querem falar ao telefone, não force. No entanto, não se faça ausente. Grave uma imagenzinha, um videozinho, vocês falando: olha que lindo esse lugar, olha que legal, quando vocês crescerem a gente vem aqui. Nossa, a mamãe tá com saudade, mas a mamãe tá se divertindo muito. E a mamãe sabe que vocês estão se divertindo muito. Muito comum as crianças ficarem tristes, chorosas e preocupadas se elas escutam: ai, a mamãe não aguenta mais de saudade, mas a mamãe tá muito triste de estar longe de você. Uai, peraí. Mamãe Como assim, né? Mamãe foi viajar pra ser feliz e ela tá triste, então né, mãe? Volta, mãe, ou eu vou ficar triste também. Não, mamãe tá se divertindo. E a mamãe sabe que você tá se divertindo. Até porque, Grazi, se não tiver se divertindo os dois lados, vem embora. Eu já tive situação aqui no consultório que as crianças ficaram, os pais foram viajar e uma tia ficou. E a tia trouxe a criança para a sessão. E a tia comentou comigo: olha, ele está doente, ele está com febre, ele não para de pedir o pai e a mãe. Eu falei: por que você não ligou pro pai e a mãe ainda voltarem? Porque uma criança com febre, doente, querendo o pai e a mãe, o cuidador telefone pro pai e a mãe faz voltar. É simples. Tá certo? Eu não quis atrapalhar a viagem. Então, mas aí a confusão que se cria afetivamente para a criança
é pior do que atrapalhar a viagem. Eu acho que até para os pais, né, doutora Renata? Porque na hora que volta e que você acaba sabendo de tudo isso que aconteceu, olha, não ficou bem. Eu tenho algumas amigas que passaram por isso. Ah, não ficou bem e tal. Você não vai ter segurança Para uma próxima viagem. para uma próxima viagem. verdade. De ir, saber que qualquer problema vão te ligar, né? Várias coisas, Alessandra. Primeiro, você não tem segurança para uma próxima viagem. Segundo, a criança cria um mecanismo defensivo para a sua próxima saída. Diferente de, tipo assim, estamos todos nos divertindo. Fiquei doente. Mamãe foi viajar 15 dias, peguei uma gripe na escola, peguei catapora, sei lá o que eu peguei. Estou ruim. Eu quero meu pai e minha mãe. Quanto mais novo, mais eu quero. Um adolescente ficou com gripe, você não precisa ligar pra mãe, manda voltar. Tá certo? Mas uma criança pequena, a criança se sente amada e protegida até com o fato dos pais terem voltado para acolhê-la. E voltar de bom humor, voltar não ficando bravo que a criança estragou a viagem, tá certo? Mas isso é muito raro acontecer, Sim. né? Então, assim, grande parte das situações vai tudo bem. E aí, é saudável para os dois lados. Criança quer falar? Fala, mostra a rotina, é fácil com os... As crianças gostam de ver o quarto do hotel. Eles fazem mostrar até o banheiro. Se a cama pode pular ou não pode. Mas eu acho né? que é legal porque isso você aproxima também eles do que você tá vivendo. Eles não Sim. estão lá, mas você quer compartilhar com eles que ali está sendo um momento muito legal pra vocês, como casal, Sim. né? E tem que ser legal para vocês, tem que compartilhar com eles, tem que dizer que eles estão incluídos na afetividade, mas que é importante vocês estarem lá. Pode ser só isso? Só vocês contando como tá a viagem? Não. A grande coisa importante de ser feita quando a gente telefona para uma criança que a gente está longe é perguntar como está sendo a rotina dela. Sim. O que ela fez, se ela tá brincando, se ela não tá brincando, que onde ela foi com o vovô e com a vovó, como é que foi o parquinho. E ter tempo para ela. Gaste 15, 20 minutos numa ligação querendo saber dela. Ela fica saciada da necessidade de atenção parental e de cuidado parental. E aí ela é capaz de continuar se divertindo. Doutora Renata, eu queria só aproveitar e compartilhar uma história que aconteceu comigo e com o Denis. Até pode servir de exemplo aí para quem ou já passou por isso ou que se preocupa que possa passar. O meu mais velho hoje tem 6 anos e quando o Dudu tinha 11 meses, eu e o Denis, a gente fez uma viagem pro exterior e ficamos uns 9, 10 dias fora. E a gente fez uso do Skype na época para tentar se comunicar com ele. Algumas vezes ele não quis falar. E tudo bem, e minha mãe e minha sogra vieram de São Paulo para ficar com ele. Então nós deixamos a nossa casa na rotina que ele já estava acostumado. Mas assim, elas relatavam que ele estava super feliz e não perguntava da gente. Quando nós voltamos, ele abriu a porta, ele ficou um dia inteiro só no colo do meu marido. Ele nem sequer assim fez menção de ir pro meu colo. Se eu tentava pegá-lo, ele chorava. Só no dia seguinte que ele me chamou, falou mamãe, veio pro meu colo. Óbvio, né, que eu me senti assim super culpada de ter feito isso. Mas eu queria que você falasse, na verdade, assim, ajudasse essas mães que já passaram ou que têm medo de passar. Você se sentiu culpada de ter ido viajar? E por que você achou que ele não queria ir no seu colo? Tipo uma punição, você me abandonou. Tá. Esse é o maior erro que as mães cometem. Ai, mãe só erra, né? Tipo isso. Não, porque a criança não tá punindo. A criança só tá com medo de sofrer de novo. Então, se você entende isso e não acha que ela tá chateada com você e entende que ela só está com medo, provavelmente ele teria ido no seu colo com meio-dia, né? Porque é sentar perto, é voltar à rotina normal. Então, senta no chão, brinca junto, mostra que você tá ali e deixa ele elaborar o medinho dele. Porque não há nenhum problema nisso. Por que ele foi no colo do seu marido e não foi no seu? Porque o papai sai para trabalhar e fica períodos longe. Quem nunca tinha ficado longe de mim, provavelmente era a mamãe, não era? Isso, exatamente. Então, e aí ele teve que
ter todo um enfrentamento de se distanciar da figura materna como proteção. Ele tinha a figura das avós, mas ele teve que fazer um processo de distanciamento de você. Ele cria um mecanismo de defesa. Aí você chega como se nada tivesse acontecido, né? E pra ele é assim, mas peraí, aí eu vou lá, beijo, abraço, ponho ela como meu principal ponto de referência de novo, e aí ela vai embora de novo, e aí como é que fico eu, né? Então não é punição, é medo. Lógico que a criança não faz esse raciocínio todo, isso é instintivo, né? Mas se você volta no esquema da segurança que ele está acostumado, com as brincadeiras que ele está acostumado, como se realmente está tudo igual e tudo bem, mais rápido ele elabora isso. Se você até brinca e fala assim, ai, mamãe tava com saudade, vem, dá beijo, não force, mas se mostre sempre aberta e disponível afetivamente. Não fique culpada nem triste, porque as crianças percebem e se afastam mais. Foi exatamente isso que aconteceu, mas em 24 horas deu tudo certo. Ele Sempre voltou dá. como se nada Fiquem tivesse tranquilos, acontecido. porque E sem traumas. Passa, né? Sem traumas. Eu acho que isso que é importante, deixar, porque a gente acha que tudo vai traumatizar a criança, né? A gente tá numa época que qualquer deslize vai causar um trauma enorme na criança, assim. Então, é importante a gente saber o que causa e o que não causa trauma, né? Eu vou repetir uma frase bem darwiniana, que diz que a criança foi feita para dar certo a despeito de qualquer coisa que aconteça com ela. Essa frase maldosamente é dita para obstetras, pediatras e mães, né? Eu vou incluir os psicólogos. A criança foi feita para dar certo a despeito de qualquer coisa. A seleção natural está aí para isso. Pouca coisa vai deixar um trauma grave na criança. Lógico que se você lidar mal, se você ficar bravo, se você bater, se você punir porque ela não quis te dar um beijo, um abraço quando você voltou, isso sim cria um trauma. Agora, o simples fato de ter ido viajar por si só traumatizante, desde que tudo seja lidado com naturalidade. Então, os pais têm que estar serenos e tranquilos. A gente fala isso para mãe de recém-nascido. Se você estiver muito nervosa, muito irritada, muito ansiosa, não vai amamentar. Vai tomar um banho e alguém dá uma aguinha, um chazinho para a criança, e você só volta na hora que você estiver calma. Porque os nossos sentimentos, o nosso jeito de se comportar é o que a criança mais observa. Então, se você está culpada, se você está com medo, se você está preocupada, aquilo vira um drama para a criança. Quando, na verdade, se você leva de boa, ele também fica de boa. Não tem um estresse pela viagem em si, tem pela forma como as coisas são lidadas. Agora, doutora, e a questão de que tipo de exercício a gente pode... Exercício não, mas que tipo... Porque, assim, é importante que os pais também se libertem durante a viagem, assim, né? Porque viajar carregando... porque, às vezes, um dos pais, o pai que quer ir, a mãe não, ou o contrário. E acho que também não é tão agradável que apenas... É importante se jogar também, se permitir viver esses momentos, né? Olha, tirar a culpa. Se não for para se permitir, não vá. Não vá, né? E se não for uma decisão conscienciosa, assim, do tipo, os dois querem. Mesmo que um esteja com um pouquinho mais de receio, porque nunca foi. Mas só vá na hora que se sentir sereno o suficiente para ir. E vá em paz. Vá sabendo. O Denis perguntou aí os exercícios. Você deixou a criança muito bem cuidada. Você deixou a criança no ambiente que ela conhece, ou na casa dela, ou na casa de familiares conhecidos. Você deixou ela com atividades saudáveis. Eu brinco que a melhor hora para os pais viajarem com crianças na idade escolar é durante o período escolar. Porque a criança fica na rotina que é a rotina dela. E se não é período escolar, fica com os avós, vai fazer uma coisa diferente, fica com os tios, na casa dos primos, tudo tranquilo, mas os pais têm que ir num momento de descompressão da parentalidade. Acho que eu posso usar esse termo no sentido de delegar o cuidado a alguém que vocês confiem. Eu confio o suficiente para ficar com meu filho.
então eu posso ir em paz. Eu posso ir curtir o meu fim de semana, ou a minha semana, ou a minha quinzena, dependendo da idade, voltamos a dizer. Por quê? Porque meu filho está bem guardado, ele está bem cuidado, ele está feliz, ele está saudável. E é de extrema importância para o meu casamento, para a minha conjugalidade, que eu tenha momentos com o meu marido, com o marido, com a esposa. Às vezes até numa viagem de casais, de amigos, para que vocês voltem a ser indivíduos e não só pais. Então, esses momentos trazem uma força, uma energia para a família que vai muito além da conjugalidade. Um pai e uma mãe que descansaram uma semana e se redescobriram enquanto casal, enquanto adulto, enquanto indivíduo, com os amigos, com as coisas, eles voltam vendo até os problemas com outra dimensão. Uma outra questão importante é a questão de delegar. Você falou a questão de delegar. Sim. Importante que delegar não é saber que a pessoa não vai fazer exatamente igual você. Isso é uma... De preferência, ela não vai fazer igual você. Mas em geral as pessoas têm esse receio, né? Sim. Mas sabe por que eu digo de preferência ela não vai fazer igual você? Porque, primeiro, que a criança não pode ficar comparando o outro cuidador com a mãe e com o pai. Então, tentar reproduzir o que o pai e a mãe faz com exatidão é tentar ser o pai ou a mãe. E que o cuidador não é. Então, é importante a criança entender as diferenças. Até a farra. Na casa do vovô e da vovó pode comer pipoca depois da janta. Na casa da mamãe não pode. Ai, o vovô deixa eu chupar pirulito no meio da tarde. Ah, tá bom, pode. Não vai estragar a criança que os avós façam coisas diferentes. E é uma delícia poder que isso aconteça. É importante não deixar muitas regras, né? Eu vou até falar por mim, por experiência. Essa última viagem que eu relatei, que a minha mãe agradeceu, né? Que a minha sogra agradeceu, que as crianças agradeceram, foi uma viagem que eu já tinha entendido que as regras, nesses momentos, elas não deveriam existir. Lógico, né? Tem coisa que precisa caminhar, a criança precisa ir para a escola, né? Assim, a rotina precisa continuar. Mas deixei eles mais livres. E aí eu senti que todo mundo ficou mais confortável na situação e que eles aproveitaram mais. Vou pontuar uma coisa para vocês. Quando eu digo que tomara que não sejam iguais, é porque a criança precisa aprender a diversificar o repertório dela. Na escola, a professora não é igual a vocês. Na aula de balé, na aula de judô, a professora não é igual. E é importante que a criança tenha diferentes figuras de autoridade na vida dela, até para que ela saiba se posicionar. Lógico que, como a Alessandra disse, tem nortes que precisam ser dados, tá certo? Precisa ir na escola, precisa ir no inglês, se a criança fazer tarefa, se a criança é menorzinha, olha, ela mama de 3 em 3 horas, ou olha, ela faz café da manhã, almoço e janta, mas tem lanche nos intervalos. Então, o norte a gente dá. Agora, se os avós vão dar banana ou maçã no lanche, isso não é um problema de quem tá lá se divertindo e passeando, tá certo? Verdade. Por quê? A gente tem que lembrar, antes de tudo, especialmente se a gente falar dos avós, que eles foram capazes de nos criar com muita habilidade, senão não éramos as pessoas que somos hoje. Exatamente. Então, se eles souberam criar 2, 3 ou 4 filhos, eles não vão bater ou judiar, né? Vão combinar. Assim, se você tem medo dos seus pais serem inadequados com a criança, eles não são a figura de confiança que você vai deixar a criança. Agora, se eles são a figura de confiança que você vai deixar a criança, realmente confie. Deixe. Porque não tem nada que vai acontecer. Eu vou até citar a mãe de uma das minhas afilhadas, que é uma graça, que ela diz pra mim, me mandou uma vez um texto e disse assim: madrinha é aquela pessoa que a gente escolhe para criar o nosso filho como se fosse dela. E ela deixa a menina dela comigo, com a malinha, do que pode precisar de roupinha, uma mamadeira dentro. A menina já é grandinha, tem 4 anos, mas o leite, se quiser dormir,
deixa e eu falo, qual a rotina? Ela fala assim, ela já almoçou. Acho ótimo. Genial. Usa sua criatividade, ela já Não, almoçou. ela me deu a noção de quando foi a última refeição. Isso. Eu trabalho com crianças e sou Sim. tia de crianças há mais de 20 anos. Peraí, se alguém deixa uma criança de 4 anos com você e diz ela almoçou há 2 horas, você tem o bom senso de daí Sim. 1 hora no máximo oferecer uma fruta, um suco, tá certo? E saber que a criança precisa comer. Que hora ela vai dormir? Normalmente ela dorme às 9, mas ela pode dormir a hora que você quiser. Por quê? Porque pode ser que 15 para as 9 a casa inteira vai dormir e essa criança precisa ir para a cama 15 para as 9. Como pode ser que naquele dia a casa inteira vai às 10 e a criança está super bem, brincando, divertida e alegre, ela pode ficar até às 10. Não tem aquela coisa rígida de que às 9 horas a mãe dela mandou pôr ela na cama, ela tem que ir para a cama. Então, quando a gente delega e deixa a criança com alguém, ou a gente confia o suficiente para deixar, ou a gente não deixa. Porque o desencontro afetivo que existe na hora que a nora cobra da sogra, que o genro cobra da sogra e do sogro, que a filha cobra da mãe, você não fez do meu jeito, que uma ruptura afetiva muito ruim na pessoa que está ali se desdobrando para fazer o melhor que ela sabe, com o maior carinho que ela tem. Então, quando a gente deixa, a gente deixa. Se você ainda não é capaz de deixar, trabalhe isso em você primeiro, antes de deixar a criança. Gente, eu achei assim sensacional o nosso bate-papo. Não, foi uma Aprendi delícia, mais horrores. do que... Acho que eu fui a que mais aprendi. Acho que todos nós, né? Todos nós. E aí a gente queria agradecer a doutora Renata nesse momento, foi muito, acho que vai ser muito importante aí para os pais se programarem, até se prepararem para esse momento de vida em casal. Obrigada, doutora Renata. Foi um prazer, fico à disposição se vocês ou alguns dos pais tiverem alguma questão que queiram trocar alguma ideia. Bom, gente, então essa foi a primeira parte da nossa Escape Week. E fiquem ligados que essa semana ainda teremos um episódio falando da viagem a 2 para Campos do Jordão. Sigam-nos nas redes sociais, @KidsOnTheRoad_oficial, no Facebook, TripAdvisor e Instagram. Mande comentários se você está curtindo o Kids. Se você gostou desse podcast, avalie o Kids no iTunes ou na plataforma que você utiliza para ouvir o seu podcast. Bora arrumar a mala?